Cirurgia do septo nasal. Você sabe o que é? Sabe quando é indicada? Você tem dúvidas? Então assista esse vídeo que eu vou te explicar direitinho quando é indicada, como é feita, como vai ser a recuperação. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista. O septo nasal é uma cartilagem que sustenta o nosso nariz. Essa cartilagem que fica no meio do nosso nariz e que separa as duas narinas. Idealmente era para ela ser centradinha, mas muitas vezes não é. E acontece o que se chama de desvio de septo. Então, o desvio de septo nada mais é do que uma tortuosidade nessa cartilagem que sustenta o nosso nariz. Algumas vezes ele é pequeno e não causa incômodo nenhum, não vai trazer nenhum impacto para o paciente. Mas outras vezes ele é obstrutivo e dificulta muito a respiração pelo nariz. A cirurgia de desvio de septo ela é indicada unicamente quando o septo nasal obstrui e dificulta a respiração pelo nariz. Isso o paciente pode perceber na hora que ele vai deitar para dormir, que aí o nariz entope e dificulta o sono, ou na hora que está fazendo um esporte, ou muitas vezes até em repouso. Tem pacientes que têm um desvio tão obstrutivo que mesmo ao repouso sentem que não conseguem respirar bem pelo nariz e que precisam respirar pela boca. Então, nesses casos onde o desvio de septo ele obstrui e causa desconforto no dia a dia do paciente, a cirurgia de desvio de septo é indicada. Desvios leves, no geral, não há indicação cirúrgica, a não ser que seja por outro motivo. Primeiro ponto de indicação: cirurgia de desvio de septo só se o paciente tiver sintoma de obstrução nasal. Se não tiver, teoricamente, não precisa mexer. O desvio de septo é uma condição super comum na população. 60%, 80% é mais ou menos a média de desvios de septos na população geral, mas somente os obstrutivos que causam impacto. Pra vocês terem noção, eu tenho desvio no meu septo, mas não me traz impacto algum. Respiro bem, durmo bem, então eu não vou mexer. Só mexe quando há sintomas. Cirurgia, como é feita? A cirurgia é feita totalmente por dentro do nariz. Através de óticas, de instrumentais específicos, a gente consegue separar o septo, que é formado por cartilagem e osso, da mucosa e retirar os desvios. É uma cirurgia tecnicamente simples, que dura coisa de 1 horinha, mais ou menos, e que não fica nenhuma cicatriz externa. No geral, a cirurgia é feita com anestesia geral. Existe até possibilidade de fazer só com uma sedação, mas não é habitual. Então, habitualmente, o paciente dorme, não sente nada na hora cirúrgica e acorda já com a cirurgia finalizada. Pós-operatório não dói, o paciente não sente grande desconforto com relação à dor. A única questão, se deixa um curativo chamado splint nasal. São 2 lâminas, aqui eu tenho para mostrar para vocês, bem fininhas. Essas são de silicone. É o único curativo que fica no nariz. Anteriormente, se colocavam tampões nasais, onde se ocluía totalmente as narinas. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer isso. Então, a gente usa os splints nasais, coloca um de cada lado e passa um ponto para segurar o splint na posição correta. O splint tem o objetivo de sustentar o septo na posição correta no pós-operatório inicial e também evita a formação de sinéquias nasais. Esse pequeno curativo, a gente tira por volta de 7 a 10 dias, depende do caso, mas no geral em até 10 dias se retira os splints nasais. O único curativo que fica no nariz na cirurgia é um desses de cada lado. Um cuidado que ele é muito importante no pós-operatório da cirurgia de desvio de septo é a lavagem nasal. Essa é a parte mais importante do pós-operatório que a gente reforça muito com o paciente. Lavagem nasal 5 vezes ao dia, com muito soro lavando para remover crostas, resto de sangue, secreções que ficam mais espessas no pós-operatório. Então, esse é um ponto realmente muito importante e que vai ajudar numa boa recuperação.
Além disso, outro ponto importante no pós-operatório é que precisa de um repouso. O principal risco dessa cirurgia é o sangramento, que acontece por algum vasinho estourar, vamos dizer, no pós-operatório. Isso pode acontecer se houver um esforço maior. Então é sempre indicado um repouso, onde a gente tem que evitar atividades físicas, pegar muito peso, ficar embaixo de sol muito quente, isso por um período médio de 3 semanas, variável de paciente para paciente, mas em média 3 semanas de repouso, tendo que evitar também os exercícios físicos. Mas, fora esse ponto da lavagem nasal e do repouso, pós-operatório é tranquilo. Dor praticamente não tem, o seu rosto não fica inchado, não fica com nenhum hematoma, não fica roxo. Isso quando se faz só a cirurgia do septo. Agora, se for fazer plástica, aí já é outra história. Mas se for só o septo, é bem tranquilo pós-operatório. Então, esse é um resuminho da cirurgia do desvio de septo, também chamada tecnicamente como septoplastia. Você gostou? Curta, se inscreva no nosso canal, comente comigo aqui sobre a cirurgia. Ficou ainda alguma dúvida? Escreva para mim que eu te respondo e não deixe de compartilhar com aqueles que você acha que possa ajudar essa informação.